bem-vindo ao nosso programa Imigração e Você com o Dr. Moisés Efsan. E lembrando que você pode participar, você deve participar pelo telefone 862-235-4114 ou você pode mandar as suas perguntas via texto no Facebook do vejatv.com. Doutor Moisés, boa noite. Boa noite, Cristina. Hoje um tema que vai ajudar a muitas pessoas, um tema que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. A gente vai falar sobre a deportação e quais as defesas que podem... Sim, porque tem muita confusão sobre o fato de uma deportação. As pessoas pensam que não tem nada que eles podem fazer, mas sempre tem um caminho. E também, que é importante para nós saber, não é só a defesa, é o processo de deportação. O que podemos fazer durante o processo? Vamos falar para ganhar mais tempo, para poder mudar um processo para o outro, para ir resolver o caso. E vamos falar sobre todos esses assuntos. Então, se você tem alguma dúvida para ser esclarecida a respeito de deportação, se você conhece alguém, se você tem um amigo, se você está no processo que corre o risco de ser deportado, dentro de alguns instantes nós vamos voltar para esclarecer todas as suas dúvidas. E parece que é um tema que vai chamar a atenção hoje, né? Maybe. I don't know. O que você pensa? Eu acredito que sim. Fazer durante o processo, vamos falar para ganhar mais tempo, para poder mudar um processo para o outro, para resolver o caso. Vamos falar sobre tudo isso. Você tem um amigo, se você está no processo... Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália Sales. Portugália é mais que confiança, Portugália é certeza, vai mudar por Brasil, vai de Portugália Sales. Gostoso demais, nossa emoção é ver você saborear com prazer tudo que a gente faz. Desde o Brasil, coração na ponta da colher, para você saborear com prazer tudo que a gente faz. Compartilhe esse sabor. Você saborear com prazer tudo que a gente faz. Nesse momento tão importante, a Portugália é Sales. Cuida bem do que é seu. Portugália é mais que confiança, Portugália é certeza, vai mudar por Brasil, vai de Portugália Sales. E estamos de volta esta noite com um tema que vai ajudar com certeza muitas pessoas. Nós vamos conversar hoje sobre a deportação e quais as defesas que podem ser usadas num caso de deportação. Doutor Moisés, o primeiro passo, a primeira pergunta, o que acontece para uma pessoa ser deportada? O processo de deportação é longo, demora um tempo, não é uma coisa que vai de um dia a outro. Pessoas falam para mim, doutor, você pensa que eles vão ir na minha casa e me deportar? Ou se eu não ganho esse caso que estou aplicando, vai me deportar? Mas não é assim. A Constituição americana dá proteção para todo mundo que está nesse país. Não importa se a pessoa está ilegal, eles têm direito de chamar due process. E isso é o direito de saber que eles estão acusando você, quem está acusando você, e você tem direito de ver todas as provas e fazer uma defesa. Para fazer tudo isso,
tem um processo. E o processo de imigração, quando falamos de deportação, é um que demora muito tempo. Eles estão tão atrasados em todos os casos, você não pode imaginar. Tem juízes, você vai lá e você fala para ele, ok, eu estou pronto para entrar nesse processo. Ele olha no livro dele e ele fala, a semana passada, janeiro de 2020, eu falo, ok. Tem vezes que não quero, é muito tempo, se é um caso que eu vou ganhar, eu quero ganhar rápido, então eu vou ter que pedir para o juiz para avançar o caso, e tem vezes ele dá permissão para o advogado trocar um caso para outro. Então, se tem um caso que está acontecendo em 6 meses, e esse caso não é bom, eu quero puxar isso para o futuro, eu pego um outro caso que está em 3 anos, que é muito bom, eu vou trocar e fazer um, não outro. Então, você tem jeito para fazer isso, mas o processo demora muito tempo. Então, tem umas fases. A primeira fase chama Master Calendar. Master Calendar é o primeiro dia que você tem que ir na corte. E nesse dia, não é só o seu caso, pode ser 30, 40 outros casos. No mesmo tempo, o juiz vai falar com todas as pessoas com um advogado, ou a pessoa que não tem advogado, para perguntar se ele quer continuar ou o que vamos fazer com o caso. Então, se é a primeira vez a pessoa vai na corte, não tem um advogado com ele, nada acontece. O juiz tem que dar uma outra oportunidade para você procurar por um advogado. Então, depende como o juiz é, se ele está muito atrasado, ele pode marcar uma data em 6 meses para você voltar. Agora, tem pessoas que voltam para o mesmo juiz 3, 4 vezes e falam, ainda não tenho advogado. Mas normalmente é melhor para chegar com o advogado a segunda vez. Então, tem casos que eu quero puxar o tempo para o futuro. Se falamos, vamos falar a lei de 10 anos, que eu quero que as crianças tenham mais de 10 anos de idade na data da audiência. Então, e a criança ainda está um pouco jovem, eu vou falar para o cliente ir primeiro sem advogado, ele vai lá e fala, ainda não tenho advogado. O juiz marca uma data meses do futuro e depois eu vou lá com o cliente e falo, juiz, eu preciso de tempo para estudar o caso. Ele me dá mais 6 meses. Está vendo? Aí nós já ganhamos muito tempo e depois ele marca uma data. Agora, muitas coisas podem acontecer no meio que eu posso pedir para adiar para outro dia no futuro. Mas, então, o primeiro dia é Master Calendar. Ele vai querer, que ele quer, e não sempre ele recebe isso, que o advogado responde a reclamação que fez a esse cliente. Que a pessoa entrou ilegal, entrou na fronteira no Texas, sem permissão, e está aqui ilegal, e entrou mais ou menos 1º de janeiro de 1999. É uma coisa assim. E fala que por essa razão você pode ser deportado e queremos ser deportado de volta para seu país. Agora, o advogado vai ter que responder a essas coisas. Falar, sim, eu entrei por a fronteira, mas não é essa data, é outra data, e vai para um ponto para outro, e no fim, o juiz pergunta, então o que você quer fazer? Qual é a sua aplicação? Então o advogado vai falar para ele, se ele tem um caso, ele pode falar, juiz, eu quero aplicar para a lei de 10 anos. Ou ele fala, eu quero aplicar para asilo político. Ou tem vezes que a pessoa, vamos falar, já tem o green card, mas cometeu um crime pequeno, fala que eu quero pedir aplicar para um perdão. Ou tem um caso que a pessoa mentiu, uma mentira, fala que eu quero aplicar para esse outro perdão, que para pessoas que fizeram mentira. E, claro, nesses casos eu tenho que provar que tem família aqui, que vai, se ele não é aprovado, as pessoas vão ter uma grande dificuldade sem ele nessa família. Agora, tem vezes que eu vou lá e eu falo para o juiz, isso aconteceu muitos anos atrás e ele está pronto para aplicar para a cidadania americana e já preparei os papéis, mandamos, aqui está o recibo. Então o juiz olha e fala, ok, eu vou fechar para tanto e tanto tempo para você resolver
a cidadania americana. Ou eu falo para o juiz, ele entrou com visto, casou com a americana, vamos aplicar por green card. Então, eu tenho já tudo preparado aqui, juiz, eu dou uma amostra para você, eu registrei com imigração, eu fiz o pagamento, aqui está o recibo, por favor, fecha o caso e manda o caso para a imigração para fazer o processo normal. O advogado de imigração dá uma olhada, ele fala, estamos em acordo, juiz. E o caso vai para a imigração para poder continuar um caso normal. Então, tem muitas coisas assim que nós podemos fazer dentro de uma deportação. Agora, vamos falar um caso mais específico. A pessoa entrou aqui 15 anos atrás, tem criança de 10, 11, 12 anos de idade, e nós vamos aplicar para a lei de 10 anos, porque tem criança americana, tudo isso. Aí ele marca uma data no futuro. E ele dá uma data certa que nós temos que mandar todos os documentos. Então, aí eu tenho, muitas vezes, anos para conseguir todos os documentos. A prova que eles estão aqui todos os anos, que é a primeira coisa que tem que provar. E, normalmente, isso é feito com imposto de renda. Se a pessoa fez o imposto de renda, eu tenho todas as provas que ele estava aqui todos os anos. Eu tenho que mostrar que ele tem conexão com o americano. Então, se é crianças, eu vou mostrar tudo da escola, os graus dele, documentos, coisas, prêmio que as crianças ganharam. Se tem uma doença, enfermidade, eu consigo cartas do médico. E muitas vezes eu tenho que mandar as crianças para um psicólogo para provar que essa criança vai sofrer extremamente se ele vai perder a vida inteira dele aqui e tem que ir para o outro país. Não vai conseguir readaptar. Não vai readaptar, sim. E aí, eu faço, antes da data da entrevista da corte, eu mando uma aplicação para o juiz me dar permissão para poder fazer a entrevista com o psicólogo através do telefone. Porque senão, se o psicólogo vai para a corte, ele vai cobrar muito dinheiro. E nossos clientes não têm tanto dinheiro. Então, então aí nós fazemos tudo no telefone com o psicólogo. E esse é o processo. Eu faço minhas perguntas para provar que essa pessoa qualifica para essa lei. O advogado da imigração faz outras perguntas para mostrar que ele não qualifica, que ele não é tão boa pessoa. Ou que ele não está aqui os 10 anos, ele está aqui só 9 anos e 6 meses, porque eu não tenho prova por uns meses. Entende? E isso que é as provas que nós temos que mostrar. Se a criança tem uma doença, eu tenho que falar, ele tem essa doença, e se ele volta para o seu país próprio, não tem jeito para ele ter a mesma medicina que eles têm aqui, a mesma ajuda do governo. Então nós temos que provar. Eu lembro que tinha uma menina de Portugal que tinha multiple sclerosis, é uma enfermidade muito mal. E eu tinha que fazer uma pesquisa até que eu achei provas que em Portugal não tem o mesmo tipo de médico, não tem o mesmo tipo de medicinas. E eles mandam muitas pessoas para os Estados Unidos. E eu consegui essas provas e ganhamos o caso assim. Então, doutor, é interessante, não? É, claro. Doutor Moisés, uma das coisas mais comuns de se achar é quando a pessoa foi pega na fronteira, ela é mandada para a imigração, eles marcam a corte para a pessoa e a pessoa não comparece com medo de ser deportada. Esse é o maior erro da pessoa, de não comparecer. Isso é um dos piores erros da pessoa. Eles têm um sistema que eles chamam cai-cai. Eles pensam se ele entra aqui e fala, eu estou aqui, e a imigração, ou ICE, a patrulha, vai dar uma carta e eles vão receber 6 meses para ficar aqui. Mas não é que eles têm 6 meses para ficar aqui, eles têm 6 meses para apresentar na corte, uma corte de deportação. E o que acontece? Se essa pessoa não vai na corte, tudo bem, eles desaparecem e vivem aqui por muitos anos. Quem vai encontrar eles? Ninguém vai encontrar. Mas um dia chega no futuro, um dia, essa pessoa casa com um americano, residente ilegal,
e quer resolver o caso. Todas as amigas estão fazendo o green card embaixo dessa nova lei 601A, que eles podem fazer a dispensa dentro do país, e depois vai para o Brasil, fica só 3 semanas e volta. Mas essa pessoa que não apresentou não pode fazer isso, porque ele já tem uma deportação. Automático. Então, não qualifica para os perdão se tem a deportação. Então, o que nós temos que fazer nesses casos, que é muito difícil, nós temos que procurar o caso dele. Então, se eles têm o número do processo, eu faço uma pesquisa com esse número, e chama FOIA, Freedom of Information Act Request, e recebemos uma cópia de tudo. Se eles não encontram, eu tomo digitais das pessoas e mando para o FBI, e eles vão me mandar uma carta falando, sim, ele tinha esse problema com imigração nessa data, e esse é o número dele. E buscamos os papéis. E quando eu recebo esses papéis da imigração, eu tenho que procurar por um erro de imigração. Uma coisa que fizeram errado, porque é o único jeito que eu vou poder abrir esse caso. E se não abre o caso, sabe o que acontece? Essa pessoa não tem direito de receber o green card, nem tem direito de aplicar por um perdão até que ele está fora do país para 5 anos. Por 5 anos. Então, isso é a dificuldade. Perde uma oportunidade gigantesca, né, doutor Sim. Moisés? E em relação ao WISE, qual que é o papel do WISE? Muita gente, existe aquela lenda de que o WISE vai na rua, vai na sua casa atrás de você. Como que o WISE... O WISE é a Polícia de Imigração. Eles não podem ir na sua casa se eles não têm um documento da corte que chama Warrant of Arrest. É um documento. Eles têm esse documento. Tem que ter seu nome e seu endereço. Então, se eles batem na sua porta e falam, eu quero falar com João Vaiana, eu falo, take him. Ó, diretor, você faz favor de trabalhar direito aí. Então, se eles perguntam para uma pessoa, você não pode deixar eles entrar na casa até que você pergunta, deixa eu ver sua identificação e deixa eu ver o warrant. Se eles não têm warrant, não pode entrar. Ok, nós temos agora uma participação por telefone. Alô, boa noite. Alô? Tem alguém na linha? Posso falar que você quer dar entrada ou que você... Está muito baixo. Não, só que você é casado e você tem se você tem um filho aqui e quer saber se você pode... Oi, alô? Tem alguém me ouvindo? Tem uma chance. Ok. O João? Alô? Não, eu estou escutando ele bem baixinho. Alô, tem alguém na linha? Tem um homem na linha, mas é difícil para escutar o que ele está falando. Eles têm que aumentar... Eu sou o Sérgio. Oi, Sérgio. Isso, agora. Pode falar. Alô? Eu tô te ouvindo. Você me escuta? Tô te ouvindo, pode falar. Oi? Oi, Sérgio, pode falar. Eu estou escutando. Pelo menos no meu computador, sim. Alô? Pode fazer. Ô, Sérgio, você pode desligar o seu computador, porque isso vai atrapalhar um pouco, tá? Você fala só pelo telefone, por favor. Pode fazer a sua pergunta, então. Alô? Olha, fecha a computadora e só fala com o telefone. É o único jeito que isso funciona. Oi, tudo bem? Está me escutando? Sim. Fala, por favor. Ok. Tudo bem. Oi, meu nome é Sérgio, Dr. Moisés. Sim, como vai, Sérgio? Eu cheguei aqui em 2004, você me escuta? Olha, perfeito. Ok, eu cheguei aqui em 2004, só que eu tenho ordem de deportação. Eu sou casado, tenho uma filha de 3 anos. Eu tenho chance de pegar algum documento? Eu tenho aquele negócio, eu vim com aquele negócio de cai-cai. Eu sei. Você chama isso. É um problema. Mas veja bem, Sérgio, sim, tem um caminho para você, mas é meio complicado, eu vou explicar. Quando você não apresentou na corte, se você escutou o que eu falei antes, você perde o direito de receber o green card até que você está fora do país 5 anos. E você não vai querer sair do país e ficar sem sua família. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma pesquisa
e conseguir uma cópia de tudo que está dentro da sua pasta. O advogado tem que dar uma olhada e ver se fizeram um erro. Em 2004, tem um grande erro que eles faziam a imigração. Isso foi assim. Quando as pessoas recebiam o documento para começar a deportação, eles recebiam o documento ou em inglês ou em espanhol. Poucos receberam em português. Você recebeu em espanhol? Sim? Eu não estou te escutando. Você recebeu em espanhol os papéis, Sérgio? Alô? Oi, Sérgio. O doutor Moisés perguntou para você se você recebeu os papéis em espanhol. Mas ele falou que Eu entendo. Sérgio, você não me escuta? Agora sim. Agora sim. Ok, Sérgio. O que aconteceu? Quando eles deram os papéis, o papel estava escrito em português, espanhol ou inglês? Espanhol. Ok, então esse é um caso que nós podemos abrir o caso, porque a lei fala que você tem que receber os documentos em um idioma que você entende. E não todos os brasileiros entendem espanhol. Então, se acontecia aqui, você podia abrir o caso. Ok, segunda pergunta. Sua esposa, ela é legal aqui ou ilegal? A minha esposa, ela é hondurenha, mas ela é cidadã americana já. Perfeito. Então, primeira coisa que você tem que fazer para ver se tem um caminho para abrir o caso. Como eu expliquei, um caminho é que os documentos não estava escrito em português para você. Aí, o advogado vai pedir para o juiz abrir o caso. Isso, quando o juiz abre o caso, aí o advogado vai aplicar para a lei 601A. Esse é um perdão para pessoas que entraram ilegal através da fronteira e casou com um americano ou residente legal. E depois que o juiz abre o caso, o processo demora um ano e pouco mais, e você recebia seu green card. E eu recebo aqui dentro do país mesmo ou eu sou obrigado a ir ao meu país de origem? Não. Todo mundo Brasil. que entra ilegal, sem permissão, quase todo mundo tem que voltar para o seu país próprio. Mas o que acontece? O sistema hoje, as pessoas só vão para 3 semanas volta para o Brasil. A primeira semana, eles vão para o médico tomar exame, mostrar que ele não tem AIDS, essas coisas. A segunda semana tem uma entrevista para mostrar que o casamento é verdadeiro, mas seu caso, óbvio, é verdadeiro, você tem uma criança. E a terceira semana, você recebia, ele mandar para sua casa, no correio, um pacote com seu passaporte e um outro envelope lacrado, que você tem que entregar para o fiscal quando você entra no aeroporto. E depois de 30 dias você recebia o seu green card. Agora, eu posso fazer outra pergunta? Sim, fala. Desculpa. Sim. A minha esposa, ela tem que ir comigo no Brasil por algum motivo? Sim. A lei não fala que ela tem que ir no Brasil com você, mas você pode imaginar que vai acontecer com os fiscais de imigração quando você vai na entrevista através de um caso de casamento e você está sem sua esposa. Eles vão pensar que você está separado dela. E aí vai atrapalhar. Você entende? Isso vai atrapalhar todo. Então, todos os meus clientes, o casal vai junto naquela entrevista. É o único jeito para evitar problemas. Ok, Sérgio? Muito obrigado, Dr. Moisés. Obrigada pela participação. Obrigado pela sua pergunta. Valeu pela ajuda. Ok, bye bye. Doutor Moisés, vamos aqui a uma pergunta que foi enviada via texto agora, do André Irani. Alguns dias atrás eu fiz uma pergunta. Estou aqui há mais de 10 anos, vim com visto, tenho um filho de 5 anos que nasceu aqui, com vários problemas de saúde. Gostaria de saber se o advogado Moisés pegaria o meu caso e se é um caso que gaste muito dinheiro. Pô, a primeira coisa... É complicado, doutor Moisés? É um caso, mas deixa eu explicar. Não tem uma lei que vai dar direito para uma pessoa que está aqui 10 anos e tem uma criança aqui
que está doente para receber o green card. O único jeito é se você está dentro de um caso de deportação. E isso, o seu advogado aplicava para a lei de 10 anos. Isso é a defesa de deportação que nós estávamos falando antes. E nesse processo, normalmente a criança tem que alcançar 10 anos de idade, mas se a criança tem uma enfermidade, não importa a idade. Então, sim, se você está dentro de um caso de deportação, o problema que nós temos é que não tem um caminho direto para aplicar para a lei de 10 anos, porque a imigração, desde Obama, pararam de ir atrás de famílias para deportar. Então, o que muitas pessoas fazem, eles aplicam para asilo político e o processo demora 3 anos, recebe a permissão de trabalho, e no fim, quando eles perdem, vai para a corte para um caso de deportação e aí pode aplicar para a lei de 10 anos. Mas, claro, um caso de asilo político para um brasileiro tem que tomar cuidado, porque tem que ter uma razão lógica que a pessoa tem medo de voltar. Não pode só falar, eu não quero voltar, meu filho está doente. Tem que ter uma razão. Pode ser que as pessoas tenham medo de voltar, porque onde eles vivem tem muitos moleques, tem muitos gangas, tem muitos sequestros. Pode ser que a família já tenha problema, roubaram a casa, tem medo. Então, esse é o caminho, senhor. Ok. Parece que nós temos mais uma participação por telefone. Alô, boa noite. Tem alguém na linha? Alô? Ele tem que fechar o Facebook por um minuto. Alô, tem alguém na linha? Tem muitos moleques, tem muitas gangas. Olha, se você está ouvindo a gente pelo computador, você tem que desligar o computador, tá? Vamos combinar, vamos explicar como que funciona a ligação aqui para o programa. Toda vez que você liga para o telefone, você tem que desconectar do seu computador e prestar atenção só no telefone, porque às vezes tem sempre um atraso. Então a gente fica falando aqui e você não está escutando ainda porque você está no seu computador. Então, quando você faz uma ligação para cá, por favor, afaste um pouco do seu computador e venha só para o telefone. Boa noite, doutor José. Meu nome é Júnior. Oi. Ok, tá bom. Fala, por favor. Tá vendo? É o mesmo problema. Ele está escutando Senhor, o computador. por favor, abaixe o volume da sua computadora. Sim, o volume do meu computador já está baixo. Oh, Estou perfeito. ouvindo somente pelo celular. Isso, Ok. perfeito. Pode fazer sua Então, pergunta. faz então. sua pergunta, senhor. A minha pergunta é a seguinte. Eu sou pastor e eu tenho 2 anos que moro nos Estados Unidos, né? Sim. Posso continuar a pergunta? Por favor, estou aqui. Meu nome é Júnior, né? Tenho 2 anos que moro aqui nos Estados Unidos. Ok. E a pergunta? Assim, ele está pedindo para mim abaixar o volume do computador, mas o volume do meu computador já está 0. Nem estou ouvindo. Eu não sei porque. Você está no celular. Isso, estou no celular. A minha pergunta é a seguinte. Ok. Eu tenho 2 anos. Eu sou pastor, eu entrei com visto aqui, né? Sou casado, minha esposa é do Brasil. Ela está grávida, vai ter um neném agora. E eu quero saber o seguinte: existe alguma possibilidade de conseguirmos documentação para ficarmos de forma legal aqui? Por intermédio da igreja ou de outra forma? Olha, você falou que você está aqui já há 2 anos. 2 anos. Então, você entrou com visto? Com visto. Eu e minha esposa com visto. E era um visto de turista ou foi um visto R1 para pessoas religiosas? Foi visto de turismo. E o prazo já venceu, não? Isso, ele já expirou já. E então, quando isso acontece, não tem jeito para mudar para um visto religioso. Então, não tem nada que possa ser feito agora, não. Você vai ter que esperar um pouco mais para ver o que acontece com as leis. Mas se você
se você queria receber o green card através de uma igreja como pastor, você tinha que mudar o visto para R1 primeiro e depois receber pagamento da igreja para 2 anos. E quando você tinha esses 2 anos, aí você podia mudar o visto para um green card de uma pessoa religiosa. Mas quando você passou o prazo de visto de turista e nunca mudou, então essa oportunidade você já perdeu. Desculpa. Não tem nenhuma possibilidade, né? Não vale a pena mexer com isso, só vai gastar dinheiro. Ok, então, doutor. Muito obrigado, tá bom? Boa sorte. Obrigada pela participação. Tchau. É um problema, mas... Talvez por uma falta de informação, falta de doutor informação. Moisés? Pessoas que são religiosas, que trabalham para uma igreja, se entra aqui com visto de turista, tem que mudar para o visto R1. E isso não é tão complicado, é simples para fazer, mas tem que mudar antes que vence o prazo. E depois você recebe R1, que é bom até 5 anos. Que ótimo. E passa 2 anos, se você está recebendo pagamento como pastor, pode mudar para o seu green card, para a sua família também. E é um caminho muito bom, mas sempre tem que tomar cuidado com a imigração para não passar o prazo e ficar ilegal no país. Verdade. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta que foi enviada via texto para o Facebook do Veja TV. Pergunta do Mauro Dias. Minha namorada entrou pelo México e tem carta de deportação. Tenho green card permanente. Vamos casar no próximo mês. Ela tem chance de se legalizar? Well, essa é a mesma pergunta que outro homem fez antes. Depende se ela apresentou na corte ou não. Se ela apresentou na corte e eles falaram para ela sair do país, ela nunca saiu, sim, é complicado, mas pode ser feito. Precisa de 2 dispensas, um para o facto que ficou ilegal aqui e outro para o facto que foi deportado. 2 dispensas. Mas se a pessoa falhou de apresentar na corte, isso cria um outro problema, que a pessoa não pode receber o green card até que está fora do país por 5 anos. Nesse caso, o advogado tem que fazer uma pesquisa, olhar no caso, para ver se tem um erro de imigração. E essa pessoa tem que falar com o advogado, isso que é. Ok. Vamos aqui a mais uma pergunta agora do Alexandre Machado. Eu sou cidadão americano, gostaria de dar o green card a meus pais. Só que meu pai esteve aqui há anos atrás e acabou tendo ordem de deportação. Daqui a 2 anos, ele completa 10 anos. Minha mãe nunca esteve aqui, portanto, não há problema com ela. O senhor acha que eu devo esperar e dar entrada daqui a 2 anos, quando meu pai completar os 10 anos no Brasil, ou faço agora para minha mãe? Well, claro, se você faz para sua mãe vai poder entrar em mais ou menos 10 meses a 1 ano, seu pai não vai poder entrar. Isso depende do que vocês querem, se você quer entrar separado. Mas o seu pai, eu não esperava até o fim dos 10 anos. 1 ano antes, você pode começar o processo. Então, na data que eles vão marcar a entrevista, que vai ser mais ou menos 1 ano depois que você vai entrar no processo, aí ele vai ir e não vai ter problemas. Então, se você quer, a mãe pode entrar em 1 ano, ou ela pode esperar 2 anos e entrar com seu pai. Ok? Ok. Agora nós temos uma participação por telefone novamente. Alô, tem alguém na linha? Alô? Mais uma vez. Tem alguém me ouvindo? Oi, alô, boa noite. Tem alguém me ouvindo? Alô, alô. Eu vou chamar João aqui para arrumar esse problema. Pode falar? Pode falar. Por favor. Fala, senhora. Alô? Pode falar, nós estamos te ouvindo. Sim. Senhora, Boa noite. boa noite. A senhora tem o volume da computadora alta ou abaixou? Ok.
Tem que abaixar completamente. Boa noite. Boa noite, senhora. Como vai? Alô? Pode falar, nós estamos ouvindo a senhora. Talvez esteja tendo um pouco de Tem atraso, volume. mas a senhora pode falar e já pode fazer a sua pergunta, tá? Alô? Boa noite. A senhora não pode escutar que nós estamos falando? Oh, sim, estou escutando. Perfeito. Ok. Por favor, faz sua pergunta. Ok. Me chamo Joana e estou nos Estados Unidos há 1 ano e meio. Boa noite. Por favor, faz sua pergunta. Ok. Yes. Oh, ok. Meu nome é Joana, estou nos Estados Unidos há 1 ano e meio. Eu vim com visto de turista e eu vim com visto de turista. E chegando aqui, eu troquei o meu status para o visto de estudante. Ok. E eu Bom. estou estudando, né? Sim. Então, e assim, eu temo muito em voltar para o Brasil por causa da violência, né, do país. Inclusive, aconteceu uma coisa lá muito desagradável com o policial, com meu filho, né, que bateu nele. É? E assim, meu filho totalmente inocente. E tem até o caso da justiça, a gente foi na justiça, né, com advogado e tudo. E aí a gente encerrou lá o caso, e aí nós viemos para cá, para os Estados Unidos. E eu só gostaria de saber o seguinte, se tem alguma lei que eu possa, né, assim, aplicar, se alguma lei se aplica para mim, para os meus filhos ficarem aqui, Assim, porque eu temo, né, a violência de lá e voltar com eles para lá, entendeu? eu entendo, senhora. Você tem medo da polícia? Isso é o seu problema? De quem você tem medo? Da polícia ou do povo? Tem que dar um tempo, porque ela parece que está escutando pelo computador. Sim. Então, ela está escutando o computador e depois que ela vai... Senhora, a senhora pode abaixar o volume da computadora, senão nós não podemos falar. João, vamos para a próxima pergunta, por favor. Ok. Alô, a questão não é o medo, né, da polícia. A questão é que aconteceu, né? Ele também foi muito violento com meu filho, apontou arma, ele estava meio que bêbado, parece, né? E aí veio outra polícia, eu chamei outra polícia também. Well, ele tem que ter medo. Eu não estou conseguindo, porque está muito atrasado. E está atrasado porque eu penso que você ainda está escutando dentro do Facebook, aqui nós estamos falando, mas tem que escutar só no telefone. Você entende? João, por favor, vamos para a próxima pergunta. Eu não posso fazer isso assim. Ok, vamos lá. Vamos só fazer um esclarecimento aqui, porque parece que a gente está com alguns problemas com as linhas telefônicas hoje. Vamos explicar o que acontece. Quando você faz uma ligação para o número do programa, você não pode ficar na frente do computador, porque isso dá um problema, porque isso gera um atraso. Então, a gente fala uma coisa que você vai demorar alguns segundos para escutar no seu computador. Então, quando você fizer a ligação para cá, por favor, não fique na frente do computador, ok? Vai para uma sala que você não tenha o computador perto e concentre-se em escutar pelo seu telefone, que aí a gente não vai ter problema, combinado? Yeah. Esse é o único caminho, porque se você não fala só diretamente no telefone, você vai falar com nós, mas
você vai escutar que eu falei 30 a 40 segundos atrás. Depois, é verdade. Então, não vai... Vamos aproveitar esse intervalozinho e vamos escutar, tem um voicemail que foi deixado aqui no programa. Vamos lá. Here we go. Vamos escutar. Call from unknown caller. Jones, você tem preparado para a gente o voicemail? Senão eu vou pegar uma pergunta aqui que foi mandada via texto. Vamos lá, doutor Moisés. Tem muitas perguntas chegando aqui para a gente hoje. Tem aqui a Girlene Batista Vreeland, que cumprimentou o senhor aqui várias vezes, falando que fez os papéis com o senhor e que tudo Sim. deu muito certo. Não sei se o senhor... Eu lembro o senhor Vreeland e a sua esposa. Ah, que ótimo. Como vai? Moisés, tudo bem? Fiz os papéis com você em 2014, deu tudo certo, graças a Deus. A pergunta é, posso aplicar para os meus pais e para meus irmãos? E quanto tempo os meus pais têm que ficar fora do país, Brasil ou Estados Unidos? Well, a senhora pode aplicar para o seu pai só quando você torna cidadã americana. Agora, se você conseguiu isso em 2014, eu creio que esse ano você pode aplicar. E quando você tem a cidadania, você pode aplicar para seu mãe ou pai. Vai demorar 10 meses até um ano se eles esperam no Brasil. Se eles entram primeiro aqui como turista, eles vão ter que ficar aqui mais ou menos 8 meses antes que eles podem sair. Então, isso vai ser a sua decisão. Mas tudo vai bem rápido quando está fazendo um processo para sua mãe ou pai. Mas se você vai fazer um processo para seu irmão ou irmã, isso vai demorar muito tempo. Vai demorar mais ou menos 13 anos. Mas já é um caminho, então, né, doutor se Moisés? eles não são casados, se o seu irmão ou irmã não são casados, é mais lógico para aplicar para sua mãe ou pai primeiro, e depois seu pai ou mãe aplica para o seu irmão. Esse vai diminuir o prazo por mais ou menos 6 anos, não 13, então é um pouco melhor. Não muito melhor, mas é melhor. Ah, ok. Vamos tentar mais uma vez o telefone, vamos ver se a gente tem mais sorte. Alô? Alô, tem alguém na linha? Well, nós Nós temos não muitos estamos tendo- problemas nós- essa noite. Nós não estamos tendo muita sorte com os telefones hoje. Mas vamos ver o que podemos fazer a próxima semana, porque nós não podemos continuar assim. É verdade. Boa noite. Doutor Moisés, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala. O meu nome é Juliane. Sim. Eu tenho uma carta de deportação e eu fiz um pedido de apelação do I-212. Tem algum motivo forte que eu possa usar para que consiga ser aprovado? Olha, Eu já estou nesse país há 10 anos. Vai fazer 12. sim, mas você tem essa ordem de deportação, você apresentou na corte ou não apresentou na corte? Não me apresentei porque eu não sabia onde eu ia ficar Ok. aqui, então eu não recebi nenhuma carta dele. Então esse 2012 não vai ajudar assim. E você está casada com um americano? Sim, estou casada com um americano e tenho 2 filhas. Ok, senhora. Tem duas coisas que podem ser feitas. Primeiro, você tem que fazer uma pesquisa para conseguir uma cópia de todos os seus papéis. Hello? Oi, eu estou casada com um americano e tenho 2 filhas. Ok, mas você tem que ir para seu advogado e pedir para ele fazer uma pesquisa para ver que está tudo dentro da sua pasta na corte, para ver, e eu falei isso um pouco antes no programa, para ver se tem um erro que eles fizeram. E se ele encontra um erro, vai poder abrir o caso. Agora, se ele não encontra um erro, tem um outro caminho. Isso chama Joint Motion to Reopen. Joint Motion to Reopen é quando o seu advogado prepara os papéis para mostrar para os advogados de imigração que você, sua família, merece para abrir esse caso, porque você não é criminal. Você tem crianças americanas, seu esposo é americano. Então, dependendo da corte onde você tem esse problema, eles podem aceitar e abrir o caso. Quando eles abrem o caso, claro, um advogado pode resolver o restante do caso. Está claro?
Porque eu já fui a uma entrevista e já tenho a aprovação do I-130. Sim, tudo bem. Essa é a primeira coisa que tem que ser feito. Mas se você não apresentou na corte, o que acontece quando você sai do país e você quer aplicar para o segundo perdão que você precisa, o 601, você não vai poder fazer isso até que você está fora do país para 5 anos. Então, você quer evitar isso. Tem que achar um caminho para abrir o caso de novo. Isso que você tem que tentar então, primeiro. No caso, eu não poderia aplicar para tentar resolver os papéis aqui, entrar com a documentação aqui, sair, se fosse ao meu país, e retornasse aqui num prazo de pouco tempo? Não, só se você abre o caso de deportação. Se você pode abrir o caso de deportação, aí você vai poder sair e voltar e ficar fora há pouco tempo. Mas se você não pode abrir o caso de deportação, é um grande problema. O caso é um pouco diferente se a pessoa foi na corte e o juiz deportou a pessoa, mas a pessoa nunca saiu fora do país. Aí o que você está fazendo funciona, o 212 e o 601, para poder voltar. Mas se não apresentou na corte, a primeira problema é o fato para tentar para resolver esse problema. A senhora falou com o advogado? Não, eu não apresentei à corte. Você nunca viu? E não recebi a carta. Aí, e por isso você tem que falar com o seu advogado e para ele tentar para abrir o caso, para fazer uma pesquisa, conseguir todos os documentos, para ver o que aconteceu aquele dia, para procurar por um erro de imigração. A senhora me entende o que estou falando? Ok. Oi? A senhora entende o que estou falando? Sim, entendo. Então, vai para o seu advogado e deixa ele fazer um FOIA, F-O-I-A, para conseguir uma cópia da sua pasta. E ele tem que revisar tudo que está na sua pasta para ver se tem um erro. Tem vezes eles marcam a data errado, marcam uma data para deportação no sábado. O corte está aberto. Ou, como eu falei com outra pessoa, ele é brasileiro, recebeu a notificação, estava em inglês e espanhol, mas não português. Então, você entende? Tem que achar um erro. E isso que tem que ser feito. Ok, senhora? Ok, tá bom. Não muito preocupa, obrigada. Tudo resolve no fim. Ok, muito obrigada. De nada. Ok, vamos agora a mais uma participação que foi enviada aqui, uma pergunta via texto no Facebook do VejaTV.com. Pergunta da Eleni Cavalcante. Sou casada com um americano, mas não dei entrada nos documentos. Tenho uma filha no Brasil, ela tem 18 anos. Posso dar entrada para ela também? A lei aqui é bem claro. Se o casamento aconteceu antes que sua criança alcança 18 anos de idade, seu esposo americano é o padrasto dela e tem todos os direitos para aplicar para ela, como ele pode aplicar para você. Então, você está aqui, eu creio que você entrou legal, ele pode fazer seu processo aqui e no mesmo tempo ele faz o processo para sua filha entrar. Sua filha vai demorar de 10 meses até 1 ano para poder entrar nesse país. O seu caso, se você está dentro dos Estados Unidos, demora mais ou menos 6 meses, 7 meses. Perfeito. Ok? Boa sorte. Ótimo. Mais uma pergunta mandada aqui via texto da Caroline Castro. Boa noite. Gostaria de saber se é possível os pais que têm green card passar para os filhos maior de 21 anos, residente dos Estados Unidos. Caso sim, nesse processo é demorado? Um pai que é residente legal pode aplicar para os filhos mais de 21 anos de idade, mas esses filhos não podem ser casados. Só pode ser casado se o pai ou mãe é cidadão americano. E o processo vai demorar uns 5 ou 6 anos até que chegue ao final. Perfeito. Mais uma pergunta aqui agora da Pama Painting. Boa noite. Tenho brincar de 10 anos, sou casada.
Você tem o green card de 10 anos. Sou casado com a portuguesa. Quanto tempo que ela leva para pegar a documentação para ela? Eu não estou entendendo. Essa pergunta ele é ficou americano, um pouco... ele tem o green card 10 anos, a cidadania 10 anos, não? Boa noite, tenho green card de 10 anos. O green Deve ser o card. green card. Tenho o green card de 10 anos. Sou casado com uma portuguesa. Quanto tempo que ela leva para pegar a documentação? É uma pessoa do green card aplicando para a esposa e normalmente o processo demora mais ou menos 2 anos para fazer. Rápido. E depende também aonde que a pessoa está fora do país ou está dentro dos Estados Unidos, é um pouco diferente. E também depende se a pessoa ficou ilegal no país por um tempo, vai precisar um perdão que vai demorar uns meses mais. Ok. Eu ouvi o João falando que tem mais uma ligação por telefone. Alô? Alô? Oi, boa noite. Pode fazer sua pergunta. Alô? Eu não consigo escutar direito e estou longe do computador. Aí, olha, João Viana, como é que você resolve isso aí? Como é que é seu nome? Estou bem longe, meu computador ficou no quarto, eu vim para a sala, mas não consigo escutar direito. Mas eu escuto você. Tá bom. Doutor, meu nome é Alceu. Sim. Eu cheguei aqui em 2001 com visto de turista. Ok. Trabalho aqui já todos esses anos, sempre paguei meus impostos. Sou casado, minha esposa tem um green card já faz 2 anos. Good. E queria saber que você tem alguma coisa que eu posso fazer ou tem que esperar? Minha primeira pergunta é: como foi que sua esposa recebeu o green card? Quem aplicou para ela? Alceu, você consegue me ouvir ou você não está ouvindo só o Dr. Moisés? Consigo. Não escuto. Não consigo escutar. Você não pode me escutar? Não, não consigo escutar. Está muito mal. João, pode aumentar o volume? Alceu, melhorou? Não escuto. Não? Falha a ligação, não consigo escutar. Você pode responder isso? Quem aplicou para sua esposa? Não consegui. Não consigo te escutar. Que pena. É uma pena, mas eu vou falar aqui com Cristina e você pode escutar aqui, nós estamos falando a ligação, ela se perde. Você está falando, ela começa e depois baixa e se perde. Eu não sei sobre essas coisas. Mas de qualquer jeito, nós vamos falar sobre esse assunto, ok? Eu vou ter que desligar. Tá bom, okay. Alceu. A gente pode responder a pergunta dele e ele pode assistir depois aqui. Olha, eu queria saber primeiro quem aplicou para a esposa. Porque se era o pai dela e o pai era cidadão americano, o esposo podia ser incluído naquele mesmo caso. Mas se não era desse jeito, um outro processo que acontece, a esposa pode aplicar para ele. O processo demora 2 anos, mais ou menos, mas o fato que ele está aqui ilegal no país, ele vai ter que sair do país no final. E ele vai poder aplicar para esse programa de dispensas 601A, e se continua no mesmo, eu não estou seguro com o Trump, mas se continua no mesmo, demorava mais ou menos 1 ano e meio até 2 anos e marcava uma entrevista no Brasil, ele ficava fora 3 semanas e depois voltava para os Estados Unidos. Se o Trump quebra esse sistema de Obama, vai voltar para o sistema velho que existia antes. A diferença é que o perdão não vai ser feito dentro dos Estados Unidos. Você vai ter que primeiro sair do país, fazer entrevista com sua esposa lá e depois aplicar para o perdão. Mas na minha experiência, quando você tem crianças aqui, tem uma esposa americana, você só fica fora 2 ou 3 meses se isso acontecia, se o Trump muda as leis. Mas se ele não muda as leis, você fica fora só 3 semanas. Ok? Tá claro? Tá, muito bem claro.
E em relação ao Trump, ainda tem muitas pessoas assustadas com ele, né, doutora Absan, nós vamos ver o que vai acontecer com o Trump agora. Sexta-feira, posse. É bem claro que tudo que ele falou durante a corrida, ele está mudando tudo agora. Então, eu penso, e muitos advogados pensam do mesmo jeito, que ele vai tentar para fazer uma reforma desse jeito. Os republicanos vão poder falar que eles fizeram essa reforma e os imigrantes não vai tornar demócratas, vai tornar republicanos. Isso que eles querem. Então, a probabilidade, vamos saber no primeiro ano o que vai acontecer com isso. Com um pouco de sorte, ele vai ter uma reforma. Tomara que sim. É o que eu sempre falo. O impossível já aconteceu, que é o Donald Trump ser o presidente. Então, com um pouquinho de sorte, quem sabe ele não vai resolver o problema de muita gente. Vamos a mais uma pergunta aqui agora do Léo Lobão. Sou cidadão americano, tenho uma empresa e gostaria de dar o green card para o meu empregado, que é de El Salvador, só que entrou pelo México há 12 anos atrás e nunca teve problema. Seria possível? A resposta é probabilidade não. Agora, ele pode aplicar para o homem, o empregado dele, e pode conseguir todas as aprovações do Departamento do Trabalho, da imigração, tudo vai ser aprovado. O problema é que o empregado vai ter que sair do país para receber o green card. Quando ele sai, ele não pode voltar por 10 anos, isso é a lei, mas não existe um perdão como existe quando a pessoa está casada com um americano ou residente, ou tem mãe ou pai que é cidadão americano ou residente. Então, nesse caso, não existe um perdão. Então, na minha opinião, não vale a pena mexer com isso agora. Espera para ver o que acontece no futuro. Ok. Vamos a mais uma pergunta enviada aqui do Everton Moretti. Boa noite, estou no país com visto de turista. Apliquei e consegui a extensão. Devo sair do país até o final de fevereiro? Isso foi uma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Não sei se ele está querendo saber se pode estender de novo. Quantas vezes você pode estender um visto? Um visto de turista, o máximo prazo dentro dos Estados Unidos para a pessoa é 12 meses. Então, quando a pessoa entra no aeroporto, automático recebe 6 meses. E depois pode prolongar para 6 meses mais. That's it. Não pode ir mais do que isso. Então, o que pode ser feito, pode mudar o visto para um visto de estudante, ou um visto de jornalista, um outro visto, você pode mudar, mas não pode prolongar um visto de turista mais de 1 ano em total. Ok. Vamos aqui mais uma pergunta agora do Altair Freire. Eu entrei pelo México, estou com um processo de deportação com o ICE. Tenho 2 filhos, um de 5, outro de 2 anos. O de 2 anos tem problema de saúde, deve ser hiperativo. Outro tem alergias com ovos, nuts. Tenho chance de ficar aqui? Já assinei a deportação. Eu não sei porque ele está fazendo a pergunta, se ele fala que ele já assinou a deportação. Ele aceitou para sair e não precisava fazer isso. Claro, se ele estava aqui 10 anos ou mais, a lei de 10 anos podia ser usada nesse caso, mas nem se não tem os 10 anos. Se pode mostrar uma razão bom, como tem criança que tem problemas, o governo vai deixar ele ficar aqui, só vai pôr ele embaixo de supervisão. E isso ainda pode acontecer com o caso que ele tem, nem se ele assinou que ele vai sair, ele pode pedir mais prazos de ICE, mas essa é uma coisa que ele vai ter que resolver com seu próprio advogado. Ok. Tem aqui mais uma pergunta da Rosilaine Asenco. É uma pergunta bem frequente, eu só vou ler, doutor Moisés, porque senão as pessoas podem pensar que, apesar de ser uma pergunta repetida, é um esclarecimento que o senhor já deu, mas vou ler para a pessoa não ficar sentido de que eu não li a pergunta dela aqui.
A Rosilaine Asenco. Eu entrei pelo México há 12 anos atrás. Vou me casar no próximo mês com um cidadão americano. Eu tenho chance de me legalizar? Well, esse é um caso muito bom, porque ela não falou as palavras que ela foi deportada, ou que ela tinha esse cai-cai, ou que ela não apresentou na corte. Sim, você pode fazer o processo, depois que você casa com ele, tem um processo que você tem que fazer, vai demorar mais ou menos 14 meses, e você vai aplicar por um perdão por fato que você entrou ilegal, ficou aqui ilegal e trabalhou ilegal. Você precisa de um perdão, e isso vai ser aprovado normalmente, e você vai ter que, no fim, sair do país, ficar fora 3 semanas, e depois pode voltar. Então, seu caso é um caso muito bom agora. Ok. Mais uma pergunta aqui. Doutor Moisés, meu nome é Viviane. Tenho 4 meses que estou aqui nos Estados Unidos. Entrei pelo México na imigração. Eu e meus filhos e meu marido. Queria saber se o nosso caso tem jeito. É muito difícil, né, doutor? Well, ela entrou por a fronteira e já, a imigração já pegou ela, não? Já. Well, eu só posso falar isso para você. O caso é muito difícil. Você entrou com a família inteira assim, mas se você entrou porque você tem medo de voltar para o Brasil, porque tinha problemas na área onde você vive, gangas, moleque na rua, a polícia que trata as pessoas mal, aí você pode aplicar para asilo político, mas você tem 1 ano para fazer isso. Você tem 1 ano inteiro para aplicar para asilo político. Eu recomendo porque a probabilidade, ela tem um advogado para voltar para o seu advogado e falar sobre esse assunto com o seu advogado. Ok? Ok. Vamos aqui, mais uma pergunta agora da Kelly Coelho. Boa noite. Aconteceu um assalto na minha residência aqui nos Estados Unidos há 10 anos atrás. 10 anos Dei atrás. parte na polícia, roubaram os meus documentos, meu carro. Minha pergunta é, se mesmo depois de tanto tempo, se posso aplicar para o visto U, se tenho ocorrência e a testemunha. Eu penso que vai ser muito, muito difícil, porque o visto U só vai ser aprovado se você ajuda a polícia a condenar a pessoa, pôr a pessoa na cadeia. E como você falou, já passou 10 anos e a probabilidade da polícia não vai ter muito interesse nisso agora. Então, para mim, esse caso, eu creio que não vai dar certo. Ok. Boa noite. A pergunta agora do Robson Ernesto. Gostaria de saber se é possível ganhar um green card com permit work. Ganhei para 1 ano. É porque às vezes a pessoa começa um processo e ganha o permit, que não significa que vai ser a segurança de ter um green card, né, doutor Moisés? O permit to work, o permit para trabalhar, é conectado com o caso. Então, você casa com americana, dá entrada no processo para receber o green card, você recebe um permit para trabalhar. Você dá entrada no asilo político, você recebe um permit para trabalhar durante o processo. Então, mas não existe o permit de trabalho sem um caso, sempre está conectado. E falando sobre isso, tem que tomar cuidado, porque eu já vi muitos casos, pessoas vão para essas agências, notário público, agências de viagem, essas pessoas, e eles falam, eu posso conseguir uma permissão de trabalho para você. Então, eles preenchem papel, mandam papel para a imigração, e isso que acontece, passa 4, 5 meses, recebe uma permissão de trabalho, e depois, nada mais, a permissão é válida por 1 ano, tem vezes 2 anos, e that's it, e nada acontece. Um dia no futuro, quando eles vão para um advogado, vamos falar que já passou 5 anos, está casado agora, tem criança, quer fazer um processo normal, fala para o advogado, eu tenho uma permissão de trabalho, dá uma olhada. E aí tem o número do processo. Está escrito C09. E esse é um número que é usado só para adjustment of status, para receber o green card aqui. E a maioria dos casos são casos de casamento. Então o advogado vai perguntar, você estava casado antes? Oh, não. Então como você conseguiu isso?
Eu paguei essa agência para me conseguir isso. Então o advogado fala, vamos fazer uma pesquisa. E faz a pesquisa. E recebe a pasta da pessoa. E sabe que vai ser encontrado um certificado de casamento. Que não é verdade, é falso. Mas com esse certificado de casamento e uma cópia de um cidadão americano, de uma outra pessoa, conseguiu a permissão de trabalho. Mas no futuro, quando ele vai dar entrada no processo, tem que resolver esse caso. Então, se você encontra nessa situação, você tem que falar com o advogado antes que você dê entrada em qualquer processo. Ok, vamos à última pergunta da noite, que nós já estamos com o nosso tempo estourado aqui. A pergunta do Alisson Correia Macedo. Entrei pelo México e fui preso com passaporte falso. E me deportaram e depois de 1 mês voltei e entrei. Isso foi em 2006 e eu era de menor. E meu documento falso era de maior. Tem alguma chance para algum perdão? Bom, a primeira coisa, para fazer um perdão, você tem que ter um caso, como uma esposa americana, um pai ou mãe, mas se a pessoa entrou e for deportado, e não importa a idade, mas se ele tomaram seus digitais e depois deportou você, e se a pessoa voltou em menos de 10 anos do prazo que eles deportaram você, a lei fala que você perdeu o direito de receber o green card para 20 anos, e a primeira vez que você pode aplicar para um perdão é depois de 10 anos. Mas esse caso é difícil para responder sem o advogado dar uma olhada nos papéis. Ok. Vamos então responder uma pergunta agora que o João veio me lembrar aqui. Uma pergunta que foi deixada no voicemail do programa. Vamos escutar, doutor. Boa noite. Meu nome é Silvio. Eu fui preso há 4 anos atrás da imigração. E eles me deram um social para trabalhar no employer. E fui na corte. Pois aí o juiz me negou, o meu advogado, acho que não deu entrada no meu pedido de acordo, eles me negaram e falou que eu tinha que deixar o país. Então, na próxima batida migratória, eles podiam me prender e deportar. Eu queria saber se tem jeito de reaplicar de novo esse caso. Muito obrigado e uma boa noite. Well, se ele, como ele falou, ele apresentou na corte e o juiz deportou ele na uma ordem de deportação. Claro, se ele casa com a americana, nós não sabemos o que aconteceu aqui, mas se ele casa com a americana, ele tem direito de aplicar para 2 perdões. Um para o fato que ele foi deportado e não saiu, esse se chama 212, e o outro para o fato que ele ficou ilegal todo esse tempo, esse é o 601. Então, sim, tem um caminho, mas eu preciso saber um pouco mais sobre esse caso para dar uma resposta completa. Ok, tem mais alguma pergunta, João, que você quer colocar para a gente escutar no telefone? Não. Ok, vamos lá então. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. Se nós não tivemos tempo de responder a sua pergunta hoje, não se preocupe que na próxima quarta-feira nós estaremos de volta aqui com muito mais para você, para esclarecer. Doutor Moisés, muito obrigada pela participação. Obrigado para você, Cristina, presença. E vamos falar um pouco mais na próxima semana. Próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, estaremos de volta. Muito obrigada. Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do
que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália seus. Mais saúde, mais sabor, tudo feito com amor, com jeitinho. Bem brasileiro, tempero bom, gostoso demais. Nossa emoção é ver você saborear com prazer tudo que a gente faz. The Taste of Brasil, coração na ponta da colher, para você saborear com prazer tudo que a gente faz. Compartilhe esse sabor. Você saborear com prazer tudo que a gente faz. The Taste of Brazil.